7h33. Sexta-feira, com expectativas sobre a troca de cadeiras na esplanada dos ministérios. O presidente Lula deve anunciar a entrada do PP e do Republicanos para a equipe do primeiro escalão e também para o segundo escalão da administração federal. As informações com o repórter Carlos Alberto. As pressões dos partidos que integram o Centrão podem levar o presidente Lula a antecipar mudanças na equipe ministerial e abrir espaços para o PP e o Republicanos. As mudanças abrem caminho para o governo montar uma base parlamentar mais sólida e aprovar os projetos oriundos do Executivo, que tramitam na Câmara e no Senado. 3 pastas poderão passar por troca de comando: Portos e Aeroportos, cobiçada pelo Republicanos, Esporte e Desenvolvimento Social. O Ministério do Desenvolvimento Social é ocupado pelo senador Wellington Dias, do Piauí, que faz um trabalho com resultados aquém do esperado pelo governo. O PT não quer, porém, abrir mão da pasta, que tem o controle do Bolsa Família. A agenda de discussões sobre a mini-reforma ministerial tem também a possibilidade da criação de uma pasta voltada a pequenas e médias empresas. Os sinais de insatisfação com a demora do presidente Lula em atender aos pedidos do PP e Republicanos geram inquietação entre os articuladores políticos do governo e provoca desaceleração na pauta de votação de projetos de interesse do Palácio do Planalto. As próximas horas poderão ser decisivas sobre as mudanças na equipe ministerial do presidente Lula. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o presidente Lula tem que resolver essa equação e tem que resolver rápido, né? Primeiro porque ele já tem uma outra viagem aí presidencial, uma outra viagem internacional, então ele não pode deixar esse assunto, como se diz, pendurado ali na prateleira. Segundo, porque esta definição em relação à entrada desses 2 partidos, do PP e do Republicanos, que representam o Centrão no governo, é decisiva para finalmente deslanchar a aprovação dos projetos que estão literalmente aí engatilhados, mas que ainda não saíram também da prateleira, como é o caso, por exemplo, do arcabouço fiscal. É um dos exemplos, reforma tributária, outros exemplos. Só que isso envolve mudanças bastante significativas que o presidente Lula já não tem mais tempo também para empurrar muito com a barriga. Aí a gente fala aqui, por exemplo, em relação à questão do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem hoje no comando o ex-governador do Piauí, o Wellington Dias. Sabe onde é a complicação aí? É que o PP amarrou. Diz que quer um ministério importante. O presidente Lula tentou até criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa e oferecer ao PP, mas o PP não se animou, não. Ele quer um partido, ele quer um ministério, uma pasta que tenha uma grande capilaridade, como é o caso do Ministério do Desenvolvimento Social, que tenha capacidade de mobilizar muitas emendas, e essas emendas, claro, vão ser essenciais para diversos pontos do país, e é exatamente esse o ponto do Centrão. Só que, para além disso, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, tem o quê? Tem a questão do Bolsa Família, que o próprio presidente Lula e os petistas estão reagindo e disse que é uma pasta com projetos para cuidar da questão dos desiguais, dos que passam dificuldades no país e que não dá para ser entregue assim de mãos beijadas. E tem um detalhe político a mais aí. Olha só, o PP é do Ciro Nogueira, embora o deputado Ciro Nogueira, que é do Piauí e é adversário político do ministro Wellington Dias, ele está dizendo o seguinte, que não reforça essas buscas de aliados dele por um ministério. No entanto, a saída de Wellington Dias lá do Ministério do Desenvolvimento Social, e isso favorece, queira ou não, o poder político de Ciro Nogueira no Piauí. Então é um componente a mais. Vamos aí também para os outros cargos do segundo escalão. E aí entra aquela pergunta que o Luzinon me fez. Como é que isso impacta a questão do Ceará? Como que os cearenses se inserem dentro dessa reforma ministerial? E aí sim, vem a disputa pelo Comando Nacional da FUNASA,
que tem cearense sim envolvido. Para você ter ideia, à espera dessa reforma, por exemplo, o PSD esta semana reforçou ao Palácio do Planalto o pedido para comandar a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde. Então, a própria bancada de deputados do PSD na Câmara Federal, Marcos e ouvintes, enviou uma carta ao Palácio do Planalto endossando o nome do ex-vice-governador aqui do Ceará e presidente do PSD, Domingos Filho, para chefiar o órgão. Só que dentro dessas articulações de ontem para cá, tudo indica que apesar desse reforço da bancada do PSD pelo o nome de Domingos Filho, não deverá colar a indicação de Domingos Filho, porque o PP quer sim e aceita a FUNASA. Então é claro que nessa queda de braço, a probabilidade maior hoje colocada é de que Domingos Filho poderá mesmo não assumir o comando da FUNASA. Só que isso também acaba atingindo um outro cearense, é o Danilo Forte, o deputado Danilo Forte, que é do União Brasil. É claro que, na realidade, o Danilo disse que ele não vinha brigando essencialmente pelo comando inicial da FUNASA. Ele defende, inclusive aqui, diz isso numa entrevista com a gente, que nesse caso específico, ele acha que a FUNASA, primeiro, tem que se reestruturar, dizer a que veio e principalmente ter um comando nesse momento técnico e não necessariamente político, para a FUNASA finalmente ela ter todo o seu espelho de atuação pelo país e a partir daí sim se disputar o comando do órgão. É claro que esse discurso do Danilo Forte, ele faz algum sentido, mas politicamente nem tanto. Danilo, é bom que se diga, trabalhou pela recuperação da FUNASA. A FUNASA estava extinta. Foi o Danilo Forte, inclusive, que já foi presidente do órgão lá atrás, no governo Lula, foi o Danilo quem tirou a FUNASA do fundo do poço, porque o órgão estava extinto, com os seus servidores distribuídos por vários ministérios. Então, Danilo Forte imaginava que pudesse sim ter algum tipo de influência, algum tipo de indicação, ou ser ouvido nessa disputa, mas é claro que aí tem algo maior, um braço maior dessa questão, dessa reforma ministerial que o presidente Lula está fazendo e que precisa sim mexer com os aliados. Nesse caso específico, além de tudo isso, ainda vai mexer inclusive com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem o comando do Ministério do Desenvolvimento, só que Alckmin já acreditava que ele estaria preservado na cota parte que cabe ao PSB, que é o partido dele. E isso também ainda não está acertado. Tudo indica que Alckmin deverá provavelmente perder sim o Ministério do Desenvolvimento. Então imagine você o nó intricado que isso representa, porque está atrasando inclusive projetos estratégicos do governo, mas do ponto de vista nosso aqui do Ceará, tudo indica que, por exemplo, Domingos Filho não deverá ter o comando da FUNASA. Agora, tudo isso, Marcos, que nós estamos conversando, é coisa para agora. Acredita-se até que hoje, sexta-feira, seja um dia decisivo para que todo esse imbróglio, toda essa articulação, todo esse acordo que está sendo travado nos bastidores, seja decidido e anunciada essa mini reforma ministerial para acomodar PP e republicanos, que são os partidos do Centrão, na base aliada do presidente Lula. E quanto antes sair essa decisão é importante, né, Beto Almeida? Porque aí o Brasil anda, né, Beto? Rapaz, são projetos que estão lá no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, inclusive está hoje em São Paulo. Ele já foi ontem à noite para essa viagem a São Paulo, porque hoje tem atividades partidárias do PP importantes lá. O ministro da Casa Civil, por exemplo, do governo paulista, que é o Tarcísio de Freitas, está se filiando ao partido. Então imagine você o que isso na realidade representa em termos de mudar esse cenário que hoje está emperrado. O arcabouço fiscal já era para ter sido votado, Marcos. E por que nós estamos falando tanto nessa história do arcabouço fiscal? Porque é a partir das mudanças que serão feitas na Câmara, porque, primeiro, o projeto do arcabouço foi mudado na Câmara. Lembrando que o arcabouço é a questão do limite de teto de gastos, é a questão de quanto o governo pode gastar a cada ano para não extrapolar o teto e aquela coisa toda.
que vai substituir inclusive o teto fiscal que existe hoje. Só que foi aprovado na Câmara, depois foi para o Senado. O Senado fez mudanças. Quando o Senado fez mudanças no projeto que tinha sido aprovado na Câmara, significa dizer que ele tem que voltar à Câmara dos Deputados. Já era para ter retornado. E por que isso? Porque na realidade é a partir das mudanças que forem alteradas, que forem feitas no arcabouço fiscal, que vai se poder votar depois a LDO. Por que eu falo na LDO? Porque é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai estabelecer as bases, inclusive financeiras, do orçamento de 2024. Então, uma coisa está ligada à outra. É provável que no atraso que nós estamos hoje, LDO e arcabouço fiscal acabe aí meio que tramitando, digamos assim, simultaneamente, mas não é o ideal, porque é o arcabouço que vai definir exatamente os limites. Então é por isso que o governo tem pressa em terminar essa questão da mini-reforma para permitir com que o arcabouço fiscal seja votado na próxima semana. Inclusive o deputado Arthur Lira até sinalizou de novo que poderia ser votado na próxima terça-feira. Mas só que essa semana era para ter sido votado e acabou que nem isso não aconteceu. E nem teve feriado lá, né? E nem teve feriado, exatamente. Não se pode dizer que a semana foi curta, pelo contrário. A semana em Brasília foi uma semana extremamente puxada, cheia de debates, cheia de acontecimentos na área política, ainda assim não avançou exatamente por conta da tal reforma ministerial que ainda não foi feita pelo presidente Lula.